Sei o que é levantar-me todos os dias sem objetivo, sem força, nem vontade, olhar para o prato e nem agradecido de estar por ter comida, por existir. Seguir uma rotina com a qual não concordamos, para agradar a pessoas de quem não gostamos, olhar para o espelho e vermos o reflexo de quem não conhecemos, de quem não amamos, alguém em quem não confiamos. Mas tudo tem um fim. Eu encontrei o meu propósito numa máscara, numa identidade. Hoje, eu sou o Terremoto. E este é o meu canal, o nosso canal. Ora, sejam bem-vindos a esta primeira edição da Entrevistaria. É o nome, precisava do nome, Entrevistaria. Tenho comigo o prazer de ter alguém que para mim, epá, mais que servir para pôr o wrestling português à frente, és mesmo alguém que vê-se que trabalha por prazer e por gosto à cena, estás a ver? E pá, não somente covers tipo de shows portugueses, mas uma coisa que eu acho muito importante é tudo o que é entrevistas a wrestlers portugueses. Não é uma cena que tipo, o Basílio tem algumas, mas tu és mesmo tipo o gajo das entrevistas a wrestlers portugueses e não só, também com o Trovado, wrestler angolano. Epá, e acho super importante porque cria interação e dá uma maior importância ao wrestling português. Importância essa que não costuma ter sem pessoas como tu, sem o Basílio. E epá, apresenta-te aí ao pessoal. Força aí. Pá, antes de mais, obrigadão pelas tuas palavras. E já agora dizer que a cena é mesmo essa. E eu faço isto naturalmente por paixão. Acho que isso dá para perceber. Até que eu não ganho, basicamente não ganho dinheiro. Às vezes posso ganhar com umas donations, mas basicamente não ganho dinheiro com isso. E a cena é mesmo essa. É tentar fazer dos lutadores portugueses tratá-los como se fossem lutadores da WWE ou da AEW ou do que seja, porque é a única forma que tu tens de conseguir promover o produto. É tentar, e nós sabemos que ele não é como o da AEW ou como o da WWE, mas pelo menos na minha cabeça é. E portanto é isso que eu tento transmitir às pessoas. Depois cada um vai achar o que quiser. Estás a ver? Isto é a primeira cena, a segunda é dizer-te que acho que fizeste merda convidando como para uma primeira entrevista, mesmo. Acho que fizeste merda, mas pronto, vamos ver o que é que isto dá. Estás a ver? Epá, Vamos ver o que é que isto dá. Sim. eu acho que não, porque pá, o âmbito desta entrevista não é tipo, entre aspas, ser como tipo super interessante. É mesmo tipo, eu acho importante as pessoas verem a imensidão do teu trabalho e da tua pessoa, porque pá, entre aspas é fácil. Basicamente é criar um canal YouTube, e tal, queres vir alguma coisa, né? É fácil, mas é preciso fazê-lo. Yeah. Hoje, nesta semana, quantas entrevistas já tiveste? Yeah. Esta semana, por acaso, já tive dois, que não é bem comum, isto quase não costuma acontecer, mas esta semana aconteceu, já tive dois cancelamentos. Portanto, tinha três entrevistas Ei, previstas e tive dois cancelamentos. E pá, também são duas pessoas, uma delas começou agora no mundo da música, está com um horário pá, muito manhoso, e a outra não vive cá em Portugal. Também tivemos aqui dois condicionalismos, quase, estás a ver? Mas ainda no outro fim de semana também fiz outra entrevista de três partes ao Duarte Silva, que já, uhum. já saiu. E é isto, é tentar mesmo fazer a promotion do wrestling português, que é a mesma cena que eu gosto, estás a ver? Eu gosto mais do wrestling português do que WWE, do que AEW, do que TNA, do que Impact, aliás. Yeah, Portanto, é mesmo a minha paixão. Portanto, quando fazes por paixão, é andar. yeah. Mas sabes que eu acho bem importante, como estás a dizer, tipo, alguém, que haja alguém que considere o wrestling português como a cena, estás a ver? Porque é com pessoas assim é que realmente fica a cena, estás a ver? Se toda a gente pensar, o wrestling português é bué da fixe, faz com que o wrestling português seja bué da fixe. Se toda a gente tiver, a cena, pá, é uma questão de comunidade e nisso acho também que o SmackDown, que o Basílio conseguiram
criar uma espécie de casa para a comunidade portuguesa do wrestling. Casa é essa onde tu agora tens o espaço de fontes. E pá, eu acho isso importante para a evolução do wrestling português, porque não é só o que se passa no ringue, é também tipo a promo do que se passa no ringue, é também tipo as promos fora do ringue, é tudo o que é entrevistas. Se a gente for ver, por exemplo, na WWE, um dos melhores momentos que agora cancelaram, mas das melhores cenas que eles tinham era o Talk Smack, se Sim, não me sim. engano, era assim. Era, sim, Estás a sim, ver? sim. Depois Porquê? Porque dava tipo uma maior dimensão, não era só no ringue, era tipo fora do ringue também. Epá, eu acho que isso é super importante e nesse aspecto, para mim, és. Pronto, também não conheço toda a gente que faz o mesmo estilo, mas para mim és a pessoa que. Não sei se a palavra trabalho é a mais correta, mas és a pessoa que mais traz para esse aspecto fora do ringue no que diz respeito ao wrestling português. Ora, eu queria então começar por situar-te no espaço-tempo, basicamente, saber mais ou menos quando é que nasceste, onde é que nasceste, a evolução do Minifontes, basicamente. Ok, olha, se me perdoas, vou só voltar aqui um bocadinho atrás, porque tu disseste uma cena bué de importante. Antes de mais, deixa-me só perguntar, posso falar informalmente, dizer um Epá, palavrão yeah, de mano. vez em quando, Yeah, estás à não há vontade. problema, eu não sei qual é o Não, público, estás a ver? Ok, não, epá, não te preocupes, mano. ok, que eu a falar no meu dia a Eu dia, compreendo, eu diz compreendo. alguns, acho que palavrões não têm mal nenhum e, portanto, gosto de falar. Ver. Tu Falar a disseste uma sério. cena, tu disseste uma cena bem importante há pouco, que é fulcral para a evolução do wrestling nacional, que é exatamente isso, porque não é só o in-ring, é tu considerares aqueles lutadores e aquelas promotoras tão grandes como as maiores do mundo. E isso depois vai fazer com que tu tragas. Eu vou-te dar um exemplo, que não é dos exemplos mais felizes, mas vamos trazê-lo para aqui. Ainda agora no Speaking Out, tiveste um lutador, que por acaso é campeão da nossa melhor promoção, a ter ali uma ou duas histórias reveladas. E se calhar as pessoas dizem, mas porque é que... E eu dei destaque, alto destaque a essa situação. E as pessoas se calhar pensam assim, man, para que é que este gajo está a trazer isto quase a público, a dar destaque Yeah. a esta cena negativa? Não, eu tenho que dar, porque para mim este campeão é como se fosse o John Cena ou se fosse, percebes, outro Yeah. gajo qualquer. E portanto, para mim isto tem tanta importância como se fosse um lutador internacional conhecido em todo o mundo a estar envolvido nessas histórias. E portanto, quem diz isto depois pode expandir isto para o que tu quiseres. Estás a ver? Yeah. Olha, e então, desculpa, respondendo à tua pergunta, eu fiz anos ontem, antes de mais, e portanto, Parabéns. fiz mais um ano, já passei dos 40, estás a ver? Já passei dos 40. E sinceramente, o wrestling, eu comecei a ver wrestling em 2004 e antes disso, basicamente, eu não tinha contacto com wrestling. Posso contar aqui até uma história. Eu trabalhei, portanto, há um lutador nacional, que já também conheces, que é o Sete, que é o lutador da APW, e eu trabalhei com ele durante vários anos. E eu já gostava do wrestling e o Sete dizia-me, Fontes, tens que ir ver um show meu. E eu já via a WWE, Yeah. pá, era assinante da Power Slam, lia tudo que era revistas de wrestling, deve ter sido ali 2006, 2007, portanto, quando comecei a ver, pá, e ganhei mesmo a paixão pelo wrestling, e ele dizia-me, Fontes, tens que ir ver um show meu, pá, só que ele mostrava-me no telemóvel e aquilo para mim era um gajo num ginásio, estás a ver? Yeah. Pá, man, e tu por aqui, e eu por aqui, eu nunca mais esqueci isto, e por aqui eu consigo perceber a impressão que às vezes as pessoas têm do wrestling português, percebes? Porque para mim, Yeah. faz muita confusão, porque é que as pessoas não acham o wrestling português altamente como eu acho, estás a ver? Yeah. Mas quando volto a 2006 ou 2007, percebo que eu também não achava. Depois aprendi foi a gostar, percebes? Yeah. E nasci em Benfica, sou um grande sportinguista, mas Já estás a estragar. Disseste Benfica, estava contente. nasci em Benfica, portanto, andei a levar com o estado de luz cada vez que abria a janela da minha casa. Levava com o estádio da luz, estás a ver? Mas sou do Sporting, sou sócio do Sporting aí desde os 10, portanto, sócio do Sporting há mais de 30 anos, sou um ganda sportinguista, e portanto, a minha cena era o futebol para aí até 2004, 2005, 2006,
A partir daí comecei realmente a interessar pelo wrestling e depois o futebol foi descendo e vai descendo cada vez mais. Hoje em dia, pá, gosto 1000 vezes mais do wrestling do que futebol. Posso dizer ainda que faço isto e tenho formação em jornalismo, portanto, tirei ciências da comunicação, vertente de jornalismo, terei uma especialização em jornalismo desportivo, mas acabei por não exercer grande coisa. Pá, e fiz a minha vida toda na área financeira, que é onde estou agora, e hei de ficar de certeza até ao fim da minha vida. Pá, e não sei se queres saber mais alguma coisa. Epá, olha, hum, tu disseste então que passaste agora aos 40, ou seja, em 2004, mais ou menos Não que idade é passei que agora, tinhas? já passei há um tempo. Ou seja, em 2004, que idade é que tinhas, mais ou menos? Quando começaste tipo, mesmo a curtir de wrestling, que idade é que tinhas? Eu não Já sou tinha bem. 28 ou 29. Era 28 e 29. Já foi um bocado. Porque pá, eu em 2004, que idade é que eu tinha? Tinha 10 anos? Tinha 10 anos já. Ou seja, eu não tenho noção, tipo, eu foi mais ou menos, 2003, 2004 que eu também comecei a ver wrestling. Um, mas pronto, com a idade que eu tinha, era tipo, tinha a televisão e passava ao wrestling, estás a ver? Portanto, como é que foi, como é que tu viste a evolução do wrestling pré-2004 até 2004? Ok, essa é uma boa, naturalmente que é uma boa, uma boa questão, peço desculpa. Porque em Portugal, no nosso país, existiu aqui um ano que foi determinante para toda a gente, que se calhar hoje em dia, ou diria se calhar 80% da comunidade do wrestling portuguesa, se calhar vem daí. E, portanto, daí não interessar muito a idade, porque interessa é que tu começaste a ver aquilo em 2004, porque em 2004 ou 2005, aliás, foi o boom em Portugal. Foi quando o wrestling chegou à SIC Radical e Yeah. começou a ser transmitido de uma forma realmente atrativa. Eu ainda sou do tempo do Tarzan Taborda e do António Macedo, portanto, em 1991, 92, 93, talvez, peço desculpa se estiver enganado, tinhas nas manhãs da RTP as transmissões míticas, transmissões da WWE, normalmente era quase tudo squash matches, e depois um main event, eu penso que aquilo demorava 1 hora, se não estou errado. Uh, e, portanto, tu aí ganhaste alguns fãs em Portugal, mas nada que se compare depois com o que chegou à SIC Radical, com as transmissões do Raw, do SmackDown, depois dos pay-per-views, pá, e tu aí realmente percebeste o que era o wrestling. Eu recordo-me que via no tempo do António Macedo e do Tarzan Taborda, pá, e via 10, aquilo realmente deixava sempre um bichinho, estás a ver? Tu achavas Yeah. sempre aquilo interessante de alguma forma, mas a verdade é que eu estava habituado a lutas reais, vá lá, Yeah. portanto, quando cheguei, eu gostava das promos, que também não eram muito transmitidas, diga-se de passagem, nesses programas com o Macedo e com o Tarzan Taborda, era mais in-ring, e portanto, quando chegavam ao in-ring, eu via 2 ou 3 minutos, e quando aquilo deixava de me parecer real, já começava a desligar, estás a Yeah. ver? E, portanto, quando desapareceu, uh, bolhei completamente, e portanto, não posso dizer que venha dessa geração, longe, muito longe disso. Yeah. Venho sim da geração 2004-2005, foi uma geração, que eu não sei se tu te recordas, que encheu 2 noites num dia, encheu 2 noites de Pavilhão Atlântico, na primeira vez que o Yeah. SmackDown vem cá, em 2 dias, portanto, tiveste 20 mil, acho que o Pavilhão Atlântico naquela altura estava para 8, 9 mil, 10 mil pessoas, portanto, tiveste 20 mil pessoas a esgotar o Pavilhão Atlântico em 2 dias. Eu nunca vi, fui comprar bilhetes, lembro perfeitamente, a fila no Colombo, man, eu nunca vi uma fila assim. A fila, juro, dava voltas e voltas e voltas Yeah. aos 8 da manhã. Portanto, pá, foi realmente um boom brutal. Não teve igual, naturalmente, em Portugal. E, portanto, muita da comunidade do wrestling portuguesa vem daí. Tivesse 16 na altura, tivesse 20, tivesse 25, tivesse 30, tivesse 35, tivesse 40. Estás a ver? Porque até nos shows que seja da WWE ou até Ring of Honor e pá, vê-se pronto, na Ring of Honor crianças muito menos, mas pá, nas empresas pronto, tens jovens, menos jovens, até por acaso conheci a minha namorada, ela é americana e uma amiga da família dela é americana também e tipo, é uma cota, ela tem para aí que 60 anos, 60 e poucos, eu assim
a gente a falar não sei o quê, e a minha namorada diz, ele gosta de wrestling. E ela assim, gostas de wrestling? Eu estive a ver o Bryanson, eu estive a ver o Bryanson, assim, e ela, na Ring of Honor, e eu tipo, o quê? Eu fiquei bem à toa, porque, pá, para mim, ver pessoas dessa idade, para mim, para os portugueses, tipo, ver pessoas dessa idade, não somente a curtir wrestling, como a conhecer outras empresas que não a WWE, é tipo, uau! A WWE pós-cotas é um bocado tipo o Pokémon. Conhecem o John Cena, estás a ver? Que é o Pikachu. Yeah. E É um bocado eu fiquei tipo, bué, tipo, what? Ring of Honor? E ela, eu curti bué, não sei o quê. Eu fiquei, ora. Mas isso também tem a ver com a realidade, pá. Nos Estados Unidos o wrestling está implementado de uma forma, portanto, tu tens realmente pessoas de 60 e de 70 anos que gostam de wrestling. Yeah. Cá em Portugal é impossível porque tu não tens um rastro para trás, ou quase impossível. Quando vais a shows, és capaz de ver duas ou três pessoas muito mais velhas, estás a ver? Não vês muito mais que isso, porque realmente o boom do wrestling foi em 2004 e, portanto, só a partir daí é que existiram pessoas a gostar realmente de wrestling. O que tinhas antes era realmente muito, muito, muito pequenino. E, portanto, é natural. Nos Estados Unidos, o wrestling já está disseminado há décadas e décadas. Portanto, é natural ter pessoas de 60 ou de 70 anos que são fãs, se calhar Yeah. até conhecem tudo. Estás a ver? É WWE, uma, Ring of Honor. yeah. É uma questão de cultura e de, como estás a dizer, é uma cena que já vem tipo de há anos e anos e anos. Ah, pronto, e também o que tem que se ver é que o produto é local, estás a ver? É tipo, se tu fores ver quem é que fez tipo oh, um boom, lá está, na WWF, que nem sei se já era WWF, foi o Hulk Hogan com aquela cena Real American, estás a ver? Que era, portanto, era como se agora houvesse um tipo Real Portuguese, estás a ver? Tipo, Tinhas os yeah, territórios, tinhas os territórios que eram locais, tu já tinhas muita gente a gostar do wrestling nessa altura, mas portanto tinhas cada promotora, cada território era quase dominado por yeah. uma promotora, pá, e portanto em cada zona tu tinhas realmente muitas pessoas a gostar do wrestling. Depois realmente houve, a partir da WWE, quando o Vince realmente abarcou os territórios todos, começaste a ter uma verdadeira dimensão nacional, mas que já havia um bocadinho era localizado em cada Espalhada, yeah. zona. Yeah, até por acaso acho que foi ontem, vi um vídeo sobre. Agora não me lembro quem era o gajo. Era o primeiro ou o segundo campeão da NWA que tipo defendia o título por todos os estados, mas ia tipo estado a estado, lá está, porque era mais tipo separado e com a WWE ficou uma cena mais tipo central que lá está. Ora, voltando ao Fontes, que é o mais importante. Ok. Hum, temos aqui então o segundo tema que eu gostei de chamar, Amor à Primeira Vista. Já falaste um bocado disso, agora eu quero entrar um bocado mais em detalhe de como é, concretamente, como é que conheceste o wrestling, não o wrestling português, mas o wrestling em geral, como é que conheceste e o que é que te fez mesmo, tipo, gostar da cena e dizer, népia, eu agora vou ver isto mesmo e deixa de ser aquela cena da RTP, tipo, como estavas a dizer, vias de vez em quando. O que é que o que é que fez aquele shift para ti? Ok. Até posso dizer, portanto, o que é que me fez realmente ver wrestling e depois o que é que me fez realmente ver wrestling português. Estás a ver? Yeah. São quase duas histórias paralelas, mas diferentes. Yeah. Bem, a primeira, em relação ao wrestling, pá, foi sem dúvida, e era o que eu te estava a dizer há pouco, 80% das pessoas em Portugal, da comunidade do wrestling portuguesa, terá sido assim, com as transmissões da SIC Radical, porque foi ali que tu começas. A SIC Radical era aquele canal cool, Yeah. pá, basicamente, para pessoas até 30 anos, Curto-circuito. curto-circuito, tinhas uma série de programas nice. O Homem que Mordeu o Cão, não era o Homem que Mordeu o Cão, mas era a equipa do Homem Yeah. que Mordeu o Cão, o Perfeita Normal, era o que eu queria dizer. Perfeita Normal, portanto, tinhas ali, Vai tudo realmente, abaixo. o Vai Tudo Abaixo, mesmo, pá, Era tinhas, bem edgy. pá, bué de fixe, bué de fixe, e portanto, tinhas ali uma série de programas, pá, porreiríssimos e que, portanto, faziam daquilo um canal realmente cool. A partir do momento em que começa a transmitir wrestling e a dar destaque ao wrestling, pá, foi a forma perfeita de agarrar as pessoas. É lógico, eu acho que ninguém gosta de wrestling à primeira. Acho que é impossível tu gostares de wrestling à primeira.
aquilo é tipo uma droga. Portanto, mete ali a semente e depois tu vais ficando agarrado, estás a ver? Acho que é uma boa analogia, porque acho que é mesmo assim que funciona, estás a ver? Acho que é impossível. Tu estás habituado, nunca viste wrestling e estás Yeah. habituado a uma luta real. Quando vês aquilo à primeira, ficas sempre, what? Yeah. Para tudo o que não é crianças, é. Ora, aí está, assim, quando és criança, eu estou aqui a pôr realmente já, Yeah, claro, claro. quando raciocina O já. teu panorama, exatamente. Yeah. E portanto, quando tu começas a ver uma boa apresentação daquilo e vais fazendo zapping todas as semanas e tens sempre ali qualquer coisa que te atrai, porque depois aquilo é novelesco, e nós queremos, quer Yeah. não, a novela atrai-nos, por isso é que o Big Brother tem o sucesso que tem. Nós podemos todos dizer que não vemos, mas a verdade é que o aspecto novelesco da vida é sempre interessante, quer tu queiras, quer não. E portanto o wrestling tem essa vertente, tem a vertente de espetáculo, que é atraente naturalmente, das luzes, das cores, pá, que é muito importante. E portanto, depois o in-ring tu aprendes a gostar. A verdade é esta, começas a perceber a ligação entre o aspecto novelesco e o que te é contado em ringue, e quando começas a fazer essa conexão, acho que é aí que começas a ser fã de wrestling. E portanto, eu comecei aí, pá, man, eu ao princípio, assim, radical só davam o Raw, depois passaram para o SmackDown, e eu quando comecei a ver logo numa altura das melhores, que foi na altura da feud entre o Batista e os Evolution, pá, foi das melhores feuds Yeah, yeah, contemporâneas, yeah. e a primeira memória que tenho de uma imagem de wrestling na televisão já contemporânea, por acaso não foi essa, mas foi Ah. quase, foi os momentos antes, foi o Ric Flair, foi o Triple H, a falar com o Flair e com o Orton, a dizer que o Batista não sabia o que queria e que eles tinham que o convencer, porque ele não sabia pensar por ele, e depois a câmara anda um bocado e filma o Batista a ouvir. Não estava o Orton, só estava o Pois, Flair por e o acaso Triple estava. H. E o Triple O H. Orton já tinha levado, já. Eu O por Orton acaso já tinha levado a já boca. tinha. Eu por acaso estava a dizer Orton, mas estava a pensar para mim. Estava o Orton. Né, Pia? Eu lembro. Lembras-te? Esta foi a primeira imagem que eu tive de Wrestling Man. Lembro como se fosse hoje. Pá, e isto é interessante, man. Este aspecto novelesco de tu veres dois gajos a querem convencer outro, quase a traí-lo e ele a conseguir ouvir, percebes? Isto é Dá interessante. vontade de ver o que é que se vai, o que é que se vai Que é que passar. vai? Ora, aí está. Na altura só transmitiam os Ross, portanto, tu não sabias o que é que acontecia no No pay-per-view. SmackDown. Tinhas que ir à Também. net. Na altura, nem no SmackDown. Nem via net. Portanto, sabias o Go Home Raw, bué da fixe, ficavas com uma grande pica, e depois já só vias o Raw depois do pay-per-view. Yeah. Portanto, não sabias o que é que tinha acontecido. Estás a ver? Tinhas de estar ali a tentar decifrar o que é que tinha ocorrido. E quando eles começam a transmitir os Raws e depois os pay-per-views, pá, eu fiquei autenticamente louco por wrestling. Passei a adorar. Comprava tudo o que era revistas. Eu ainda no outro dia me disseram que devo ter das maiores coleções de revistas em Portugal. Pá, eu tenho revistas, tenho PWIs, tenho Power Slams, tenho Fighting Spirits, WWE Magazine, que era uma merda. Tenho uma torre de WWE Magazines, pá. Porque eu, na altura, a net não estava assim tão disseminado. Claro. Estás a ver? Eu não tinha, ou lembro que tinha, mas tinha uma ligação, pá, muito fraca. E portanto, eu acompanhava o wrestling, era pela televisão e pelas revistas de wrestling. Pá, e foi assim. E depois, o wrestling português, como é que eu comecei? Temos que agradecer ao SmackDown. Pá, sem dúvida alguma. Eu cheguei ali a um ponto em que estava tanto de wrestling que pensei, pá, e em Portugal, será que há alguém que gosta também? Já sabendo já o set, Sim. já tinhas, portanto, Tinhas, aquele rápido conhecimento do set, Yeah. mas quiseste pesquisar mais sobre o assunto. Não, mas não, atenção, não era sobre wrestling português. Portanto, eu quis pesquisar se havia em Portugal pessoal que também gostava. Uma comunidade de wrestling. Ok. Exatamente, isso mesmo. E cheguei daí com o SmackDown, que na minha cabeça, eu nunca pensei que existissem programas que debatessem wrestling, estás a ver, no YouTube em Portugal. Isso nem me passava pela cabeça. Man, adorei o SmackDown, juro-te. Via todos os BRs, via todos os Fatal Four-Ways, não perdia um único programa, não via nunca em direto, mas no dia a seguir, a minha manhã, antes de ir para o trabalho, era sempre passada a ver. E foi através do SmackDown que eu comecei a conhecer o David Francisco, comecei a ouvir falar do David Francisco, comecei a ouvir falar do WP, até ao dia em que aquilo realmente me fez, deixa lá ver se isto é fixe.
O Seth já me tinha falado disto, como tinha dito, mas na realidade foi o SmackDown que me fez ir ver, pá, adorei, tenho que dizer, eu comecei a ver o WP no início das WPs Batalhas, portanto não vi WP Clássico nem WP Academia, foi no início dos WPs Batalhas. Man, recordo-me perfeitamente que adorei, pá, e na terceira season, desculpa, no final da segunda season, eu lembro que saí, foi da segunda batalha final, que é o grande show do WP. Portanto, o WP Batalha teve 3 seasons e eu no final da segunda, na última batalha, na batalha final, eu saí do Shotokai a dizer para mim, man, eu tenho que dizer ao mundo o quão fixe isto é, man. Estás a ver? Tenho. Já vinha a pensar um bocadinho nisso. Man, acabei de ver aquele show, eu disse para mim, man, eu tenho que dizer ao mundo, estás a ver, que isto é brutal, que isto é bué da fixe. E então criei uma página chamada Hoje Falo Eu, já antes punha umas críticas num grupo que é o Fãs de Wrestling, que é um grupo português de Facebook, que o pessoal curtia, eu vi aqui tendo um bom feedback, mas foi depois desse show que eu decidi ir para casa criar uma página para lá pôr essas críticas aos shows. O que eram ao início críticas aos shows, depois foram-se transformando muito rapidamente numa página que publicitava merchandising dos lutadores, que dava notícias, pá, e foi-se transformando no que é hoje, man, que é algo, pelo menos, que tem um bom nicho. Não é, o Hoje Falo Eu tem, apesar de não ter muito crossover, mas tem 1700 seguidores no Facebook, 1700 no Instagram, são muito diferentes, estás a ver? No Facebook é quase tudo portugueses, no Instagram tens bué estrangeiros, é bué curioso. Isso tem um pouco a ver com o que são cada uma das redes sociais. O Facebook é uma rede para tu leres, muito mais. O Instagram é uma rede para tu veres. Visualização, exatamente. Para visualizares, e portanto os estrangeiros veem ali fotos de wrestling diariamente e portanto seguem a página. Depois tenho mais 500 e tal no Twitter, portanto não é muita gente, mas Mas é. pá, um bocadinho mais um bocadinho, mais um bocadinho, já faz mais, uma. nem mais, e portanto não havendo ali muito crossover, que eu acho que não há. Deve ter, sei lá, uns 3 mil, deve haver nas 3 redes sociais umas 3 mil pessoas que seguem Hoje Falo Eu, tendo em conta que é uma página de wrestling português, portanto já é um nicho dentro de um nicho, pá, acho que é muito bom, sinceramente, e ainda por cima tu percebes que é gente que segue mesmo aquilo, estás a ver, que realmente se interessa, e portanto isso, pá, man, é uma ajuda para a minha motivação brutalíssima, como deves compreender, não é? E não só, também tipo, para o teu objetivo, que era, como estás a dizer, projetar o wrestling português para as pessoas que não vão e que não veem, conseguiste e cada vez mais vais conseguindo. Tenho aqui duas, três observações. Tinhas dito que o wrestling gostaste desse aspecto novela, estás a ver? Também é importante salientar que Portugal é um país que vive, agora se calhar um bocado menos, mas nesse período dos anos 90, anos 2000, até agora há pouco 2010, vive muito de novelas e tipo, já nem falo de Morangos com Açúcar, estás a ver? Mas tipo, Não, mesmo novelas, é mesmo novelas brasileiras. hum, portuguesas, Exatamente, tipo, TVI, é mesmo um país onde, pronto, temos esse hábito, estás a ver, como na América do Sul, que seja Brasil, que seja Argentina, estás a ver, Venezuela. tens países tipo, até na Espanha, mas tens países como a França e a Alemanha, onde já são menos novelas e são um bocado mais séries, estás a ver. Hum, mas já, hum, para o que disseste que o pessoal é difícil gostar de wrestling à primeira. Eu acho que tem um bocado a ver com aquela cena de wrestling é fake, isso não é combate a sério. Para pessoas assim eu digo, então olha, o que fazes é vais a um treino, né? E quando levas ali com body slam, depois a gente fala que claro, o objetivo do wrestling não é aleijar, mas não, tipo, o ringue não é feito de almofada, é isso que as pessoas não percebem, estás a ver? Se há lesões no wrestling, não é por nada. Se o people, quando sai do combate de wrestling com o peito tipo, todo vermelho, cheio de coisas, não é por nada, estás a ver? Mas já, acho que é uma percepção que demora um bocado a entrar na cabeça das pessoas que não veem wrestling, estás a ver? Que é. Tens tudo, porque é a primeira impressão, e tu, quando tens a primeira impressão,
se não é boa, já não vai haver segunda impressão. Yeah. E esse é o problema, porque o wrestling necessita de uma segunda e de uma terceira e de uma quarta e de uma quinta impressão. Estás a ver? Até tu realmente adorares. E esse é que é o problema, as pessoas não passam da primeira impressão. A grande Exatamente. maioria das pessoas fica-se pela primeira impressão que não gosta e segue, já não vem mais. Mas sabes que tudo o que é marketers, eles dizem muito isso, que é a primeira impressão faz tudo. E dão muitas vezes o exemplo, quando vais a uma entrevista de emprego, se os primeiros 10 segundos que o patrão, ou a pessoa que for, te vir não gostar de ti, não vale a pena. Podes dar meia volta e ir para casa. Eu concordo, Ahm, não concordo totalmente, mas concordo que é importante. Depois também podes dar ali a sim, volta, estás a ver? Mas mas concordo com o que estás a dizer, sim. É muito importante, ahm, não há yeah, dúvida. Ahm, também do que disseste, do facto de começaste a descobrir o wrestling, a comunidade de wrestling portuguesa, vá, através do SmackDown, que sentimento e como é que te sentes do facto de teres passado de pessoa que viu o SmackDown a pessoa que agora tem o espaço dele no SmackDown? Como é que foi essa evolução e como é que tu tens sentido não somente a tua evolução, mas agora o lugar onde estás no SmackDown? Olha, acho que é uma pergunta bem da fixe que estás a fazer, pelo menos para mim, porque como eu é que sinto isso, estás a ver? Acho que pelo menos para mim é uma pergunta fixe, Ferreira, porque ao início foi algo que eu realmente gostei, man, é a mesma coisa, o SmackDown, o Battle Royale era o meu programa preferido, preferido do mundo, portanto, não havia nenhum programa nem na televisão, nem no YouTube, nem em streaming que eu gostasse mais do que o Battle Royale, e portanto quando tu passas realmente, para mim foi importante. Hoje em dia, logicamente, que já considero mais normal, como é natural, não é? Mas na altura, para mim, foi importante e foi muito importante outra coisa. E se calhar isso é que foi o mais importante. Foi o facto do pessoal do SmackDown ser pessoal que te quer integrar e que não pensa, epá, vem aqui este gajo, ameaçar o meu domínio, algo do Yeah, género. roubar o Estás a spot. ver? Roubar o spot. Nada disso, man. O pessoal dizia, man, se tu gostas mesmo disso, man, vem para aqui, pá, tenta fazer o teu conteúdo, man, nós estamos aqui para ajudar. E é pura verdade, man, pá. E isso foi ótimo, porque naturalmente, se eu tenho recebido um Basílio que não gostasse de mim, ou era o Fernandes na altura também, no Battle Royale, ou o Pod, percebes? Tu ias te Yeah, sentir ali meio de parte e se calhar quando muito fazias a tua cena sozinho, estás a ver? yeah. Ou Ah, até deixavas de ver, se calhar, o pô, SmackDown. Eu acho que é isso também que faz a diferença no SmackDown. É que o Basílio, quando criou, penso que quando ele criou o SmackDown, foi mesmo tipo na cena pronto, de criar o canal dele, como toda a gente criou o seu, mas que passou a ser mais uma casa da comunidade, estás a ver? E o facto dele aceitar pessoas como tu, pessoas como o Pod, pessoas como todas as pessoas que participam. Epá, o que a gente tem que ver é que o SmackDown, quando começou, eu às vezes tipo, gosto de ver vídeos do SmackDown de há 4 anos atrás, 7 anos atrás, estás a ver? E vês a diferença. Pronto, vês a diferença física do Basílio, mas também vês a diferença das pessoas que participavam. E vês que na altura era só Basílio e agora já tens o Three Amigos, tens o Espaço do Fontes, tens o Back to Basics, tens vários programas, ou seja, é um canal que está mesmo em evolução e que deixou um bocado de ser o canal do Basílio para ser o canal da comunidade portuguesa, estás a ver? E vai, eu acho que. qualquer dia, não vai demorar muito, vai ter o terremoto. Não devido. Não devido Quem nada. sabe? Então, estás a Quem ver? sabe? É só teres regularidade nas Yeah. publicações que, se quiseres, depois tens é querer, não Yeah. é? Mas não tenho a mínima dúvida, estás a ver? Portanto, Yeah. assim é essa, estás a ver? Epá, Sem dúvida. a minha cena é Aquilo mesmo tipo. quis mesmo fazer daquilo a casa Yeah. do. Exatamente. Epá, eu acho que isso é bem importante. Quanto a mim, pá, talvez, quem sabe o futuro, não é? A minha cena é mesmo tipo, que eu acho que falta isso um bocado no wrestling português. É um bocado aquele aspecto gimmick, estás a ver? É tipo. Não é uma questão tipo, eu agora sou o Will e vou falar mal com as pessoas, mas é tipo um aspecto, se calhar, um bocado menos sério, mas ao mesmo tempo, tipo, entretenimento, estás a ver? É isso. Eu acho que falta um bocado do entertainment na comunidade, estás a ver? Há muito conteúdo e até se calhar mais do que noutros países onde o wrestling é mais avançado, estás a ver? Há muito conteúdo, mas acho que falta ali um bocado o entertainment e mesmo, como tu estavas a falar,
uma pessoa, tipo, quando és apresentado com o wrestling português, estás a ver? Eu lembro-me, foi para aí aqui, há 4 ou 5 anos, um amigo meu, ele costumava ir aos shows do WP, estás a ver? E ele tipo, ei, pá, fui ver o wrestling português, não sei quem, né? E o gajo tipo mostrou-me e eu vejo tipo um ginásio e eu fico assim, então, eu tipo assim, então, mas isso foi que aula Saudades, de educação física, estás a saudades. ver? Ai, já, Exatamente, estás a ver? percebo, eu E uma percebo. pessoa fica tipo, então, mas lá está, estás a ver? É como, epá, tudo o que é visual não se pode, epá, é muito importante, basicamente. É produção, Uh, é parte Exatamente, totalmente. atira aos olhos, estás a ver? Porque tu podes ter, se tu tivesses tipo John Cena contra Hulk Hogan, tipo num ginásio, numa escola a algures, estás a ver? Se calhar o pessoal tipo passava ao lado e tipo, já, dois gajos, tipo, estás a perceber? E mesmo, até, aliás, até hum, agora na Bomba Atómica eles falaram, por exemplo, o início, não sei se foi o início, mas pronto, ao início, vamos dizer, o wrestling português, tipo, eles iam treinar, eles iam fazer combates tipo de cash, foi não sei o quê, não tinham tipo in-ring gear, estás a ver? Isso é coisas que, parecendo que não, são detalhes que fazem a diferença toda, estás a ver? Sem dúvida. Porque, tipo, tu quando vês wrestler que seja com uma máscara, ou que seja que, tipo, com um ring attire, epá, dá logo É uma outra profissional. cena, estás a ver? É Exatamente, exatamente. Um, yeah. Ora, já falámos então do Amor à Primeira Vista, de Paragem, o que fez interessar. Encontro agora, já falaste um bocado também do encontro com o Wrestling Tuga. Um, Quero ir um bocado mais em detalhe. Conheceste a primeira vez que ouviste uns zunzuns do Wrestling Tuga foi então com o Seth? yeah. Um, mas com a comunidade portuguesa foi no SmackDown. Agora, o que é que te fez? É mesmo uma pergunta basicamente aliás, antes disso tenho uma. Qual foi. Já me disseste, esquece. Ia dizer qual foi o combate ou a cena que te fez mesmo ficar na WWE, mas já me disseste que foi aquela cena do Ric Flair com o Triple H. Com o wrestling português, qual foi. Qual foi aquele momento, ou o que é que te fez mesmo, tipo, ir e ficar? Estás a ver? Ir e tipo epá, vou continuar a vir e, como tu disseste, ver os combates e dizer, epá, vou para casa e vou mesmo fazer a minha cena. Bem, era o que eu estava a dizer há pouco. Eu comecei a ver os WPs Batalha, pá, e curti bué. Nunca pensei que eles tivessem, porque realmente o nível de produção é mau. Claro que é, o nível de produção é mau. Mas, pá, eram tardes altamente entertaining e depois os combates, com o meu receio, o nível de produção já sabia com o que é que ia contar, mas o meu receio era o nível do in-ring, que eu Yeah. pensava que era muito mau. Pá, e fiquei altamente surpreendido. Tinhas ótimos lutadores, tinhas o Bema, tinhas o Salvador, tinhas o David Francisco, tinhas o Bernardo, que era outro estilo, mas tu tinhas bons lutadores, tinhas bons combates e tinhas boas histórias, porque ainda por cima existia ali um tipo de booking, que é o booking do malheiro, que há gente que não gosta, há gente que gosta. Eu pessoalmente gosto. Tu tinhas realmente, cada show era quase um episódio de uma série, epá, e aquilo realmente agarrava-te, e o WP tem um público muito fiel também por causa disso. Pá, e fiquei realmente agarrado, até como eu te disse há pouco, àquela batalha final em Yeah. que os próprios lutadores do WP têm entrevistas comigo, já disseram que não acharam essa batalha final também nada transcendente. Eu achei, foi a batalha final em que o David Francisco foi pela primeira vez e única até hoje na história do wrestling português, Título campeão. campeão das duas feds, da APW e do WP, e portanto eu adorei essa história, diga-se, portanto, do Double Champion, e portanto o David tinha dois combates nessa batalha final, pá, e portanto alta história, achei excelente, achei essa batalha final excelente, pá, e foi aí que eu fui para casa e disse, man, eu tenho que publicitar isto de alguma Yeah. forma, porque isto é bué da fixe, man, é basicamente o que eu mais gosto em termos de cinema. Eu gosto mais disto do que cinema, gosto mais disto do que teatro, gosto mais disto do que sair à noite, percebes? Yeah. Man, portanto, quando é assim, se tu és proativo, ou se gostas, não és obrigado a ser proativo, né? As pessoas não são Yeah. obrigadas podem gostar sem serem proativas, não é lógico. Mas se tu, ainda por cima, tinha esta formação em jornalismo, e portanto, logicamente, se tenho formação em jornalismo é porque eu gosto, Yeah. percebes? Nunca tinha feito um vídeo na minha vida, nunca tinha falado com uma câmara, tinha já trabalhado em revistas, em escrita, Yeah. mas nada colocasse câmaras, pá, e depois
tentei, recordo-me perfeitamente, portanto, comecei com a página com o Hoje Falo Eu, portanto, comecei sozinho, só com o Hoje Falo Eu, depois, na mesma semana, o Basílio fala comigo e o Salvador também fala comigo, portanto, eu tinha também um artigo escrito chamado Espaço do Fontes no Yeah. WC, do Salvador, e há uma semana em que o Basílio me pede ou me diz, pá, se quiseres, vem para o Smartdown. Na mesma semana, o Salvador diz, pá, se quiseres, Para o BPT. vem para o WPT. Porquê? Porque o Salvador tinha-me perguntado, pá, Fontes, tu não queres transformar este teu artigo em algo em vídeo? Estás a ver? Pá, e eu que tinha feito o meu primeiro vídeo, pá, e uma semana antes, Yeah. num CTW, no Iber Anime, julgo eu, foi o meu primeiro vídeo, pá, e como o pessoal diz que não ficou muito mal, eu agora quando o vejo, não acho grande coisa, mas penso para mim, mano, estive ali, pá, aí meia hora a falar sem guião, e só Yeah. isso já é fixe, estás a ver? Tu estás em frente a uma câmara, nunca teres feito aquilo, e conseguires debitar palavras, pá, aí durante 27 minutos, sem parar, pá, algum jeito mínimo tens que Yeah. ter, estás a ver? Para não ficares ali parado, tipo, qual que é que eu vou dizer, estás a ver? Pronto, e Mas pensei, acho, bem, logo hei de melhorar